figura do corpo humano como ilustração da unidade orgânica que nós temos. E como nós devemos funcionar. Nós vimos também a igreja como noiva, que ensina sobre nossa união e submissão a Cristo. Como nós devemos nos preparar agora, nesse mundo, para o encontro, para estarmos preparados para o encontro com o Senhor, de maneira agradável a Ele. E vimos também sobre a igreja como edifício e santuário, que, dentre tantas coisas, ensina sobre nossa habitação conjunta de Deus. Ou seja, Deus habita no seu povo, tanto individualmente como coletivamente. E no estudo de hoje, continuando sobre a teologia da igreja, vamos ver um pouco sobre a posição da igreja na história da humanidade. Um pouco, né? Muita coisa sobre esse assunto. Mas vamos ver alguns aspectos. Efésios 1:22 é um texto que a gente já tem projetado várias vezes, que é o resumo ali, né, quando Deus explica o plano de Deus redentor, lá no capítulo 1 de Efésios, o envolvimento da Trindade, né, começando por Deus Pai, o seu papel como Deus Pai, no seu plano redentor, o papel de Deus Filho e o papel do Espírito Santo, e como aquilo vai sendo aplicado à vida das pessoas que Deus alcança. No final do capítulo, ele coloca esse versículo, Paulo escreve esse versículo, e colocou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Temos falado várias coisas sobre a igreja, que Deus nos deu, nos fez ser, nos uniu, e a gente precisa entender que a igreja é o vértice do plano de Deus, o auge do plano de Deus nesse mundo, é o propósito mais elevado de Deus, é o meio pelo qual Deus fará convergir em Cristo todas as coisas. Portanto, a igreja é o ideal no plano de Deus, é a instituição mais importante que existe, que está de pé nesse mundo. Ela é a mais atacada também por isso. A igreja não é tão valorizada como deveria, até mesmo pelos cristãos, mas ela é valorizada por Deus. Deus enxerga a sua igreja como a instituição eterna, mais valiosa, que Ele está edificando, a partir do relacionamento com Ele mesmo, transformando a vida daqueles que Ele alcançou. A gente canta aqui certas coisas, irmãos, e eu não sei se a gente reflete, para pensar na verdade de coisas que a gente canta aqui, quantas coisas que estão envolvidas na dignidade da noiva do Senhor Jesus, no que Ele está fazendo. O primeiro louvor que a gente cantou hoje foi qual, lembra mesmo? Qual foi? Castelo Forte. Isso não foi algo que nosso irmão Martinho Lutero sentou ali na sua escrivaninha e ficou assim sem ter o que fazer, pensando, deixa eu ver como é que eu vou ser um sucesso gospel. Não foi a partir disso que ele escreveu. Isso foi uma letra de uma música que esse irmão, usado por Deus, no meio de outros irmãos ali também, percebendo biblicamente, né? Se convertendo e percebendo biblicamente o que significava e o que significa e sempre será a igreja, e percebendo o desvio, a distorção que havia do seu papel, do que ela deveria realizar nesse mundo, do que estava sendo feito em nome do Senhor Jesus, a distorção, a corrupção existente, e ele
colocando ali para o povo de Deus, que estava começando a ter novamente acesso à palavra de Deus, e ele sendo duramente castigado, perseguido, por simplesmente expor a verdade, naquela sociedade que ele vivia, sendo banido da igreja institucionalizada da época, que na verdade era a falsa igreja, e havendo ali um resgate do que era verdadeiro a respeito do corpo do Senhor Jesus, de como os cristãos eram e deveriam ser. Nesse contexto, ele não estava escrevendo Castelo Forte simplesmente como mais uma música, como muitas existem hoje em dia, por exemplo, pessoas que não têm a mínima experiência bíblica do que estão falando, por isso escrevem tremendas bobagens. Mas aquele irmão estava relatando ali realidades que ele estava vivendo, por viver a igreja, por participar desse resgate da dignidade, do papel da igreja nesse mundo. E qualquer um de nós que estivermos envolvidos nisso, em vivermos como povo de Deus, do jeito que Deus quer que a gente viva, nós teremos testemunho para contar também, como aquele irmão teve e escreveu na letra dessa música. Vai ser algo verdadeiro, vai ser algo que tem a ver com o que Deus de fato está fazendo. A igreja, ela é o maior e mais efetivo movimento de contracultura do mundo, e possui certas peculiaridades que a faz ser eficiente como movimento de contracultura. A expressão contracultura, o que é isso? É justamente você não simplesmente aceitar, viver as coisas aí como são impostas, como são colocadas para as pessoas, como se fossem verdades, como se atendessem verdadeiramente às necessidades que o ser humano possui. Viver de maneira contra a cultura é não aceitar que o ser humano é o que os que não conhecem a Deus dizem que as pessoas são, e oferecem maneiras de viver para que as pessoas vivam de um jeito contrário ao que Deus preparou para elas. E quando elas começam a perceber, vivendo, seguindo essas coisas, que a vida não dá certo, que a vida começa a desabar, também essas pessoas do mundo vão oferecer seus remédios, as suas soluções fajutas, para afundar ainda mais as pessoas nesse buraco que foi criado, um buraco que foi criado para afastá-las de Deus, do Criador, do dono da igreja, para que elas jamais conheçam a luz do Senhor Jesus, jamais conheçam o Evangelho, e sejam libertas de si mesmos, desse sistema do mundo, e de toda a sujeira que tem sido propagada, mas bem maquiada, como se isso atendesse às reais necessidades de pessoas, e todas as pessoas que foram feitas por um Deus, que é o que Ele define na palavra, e nós fomos feitos à imagem e semelhança deste Deus, e fomos feitos para esse Deus, de modo que o ser humano só encontrará sentido, propósito, realização no seu coração, não em vivendo para si mesmo ou sendo um sucesso de acordo com o critério aí fora, mas ele só encontrará isso na pessoa do Senhor Jesus, e naquele plano que o Senhor Jesus determinou para cada pessoa. Então a igreja é o maior
e mais efetivo movimento contra a cultura que existe. E ela tem várias coisas a seu favor para fazer isso. A igreja, por exemplo, tem oração como acesso a Deus. Que movimento, que instituição na face da terra pode ter esse privilégio de falar com Deus e ser atendido? Nada pode fazer isso, só a igreja tem esse privilégio. Nós temos esse privilégio. Quando você recebe aqueles pedidos de oração ali no grupo da IBNA, quando a gente coloca certas coisas, orando por pedidos ligados à política, à vida do ser humano, enfim, não é igual quando você assina um abaixo-assinado ali, defendendo coisas morais, verdadeiras, que Deus também aprova. Não é igual a qualquer pessoa que assina a mesma coisa. Quando você coloca isso diante de Deus, pessoal, Deus está levando a sério aquilo. Livro de Apocalipse, a gente não vai ver isso aqui, mas mostra que as orações dos santos feitas em todos os tempos foram guardadas por Deus, muitas das quais serão respondidas durante a grande tribulação. Muitos anseios que o povo de Deus viveu aqui, muitas lutas que foram vividas aqui, serão respondidas na tribulação como forma de Deus derramar a sua própria ira. Porque Deus leva a sério quando nós oramos a Ele, não é simplesmente algo como conversar como um coleguinha, que não tem poder, não pode fazer nada por você, um desabafo. A igreja tem acesso à pessoa que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, que é o Deus Todo-Poderoso, soberano. Por isso, quando a gente fala com Deus, muitas coisas acontecem, algumas a gente percebe, outras acontecem e a gente nem percebe. Por isso a gente nem agradece às vezes também. Mas Deus está usando a oração do seu povo como forma, como método, Ele escolheu dessa forma, para conduzir as coisas nesse mundo também. A igreja, como movimento de contracultura, tem acesso a ministrar, ensinar, trabalhar na vida da família e sua estrutura, e a sociedade é feita disso. Por isso a família é tão bombardeada dessa forma, como a gente vê hoje em dia. A igreja ministra a família. A igreja fala como as pessoas devem viver com Deus e entre elas mesmas. E o que está fora da Bíblia está errado em relação a isso. A igreja deve ensinar a sociedade como viver, em todo tipo de relacionamento. Foi para a igreja que Cristo foi entregue para ensiná-la a viver, para que ela possa ensinar os outros a viver. Percebe como é importante a maneira como eu e você vivemos? Porque senão, aqueles que são igreja, como é que eles vão ensinar aqueles que não são, para que eles vejam que existe uma vida diferente para eles também? Eu preciso adotar o modo bíblico de viver, aquilo precisa funcionar na minha vida, na vida da minha família, e as pessoas vão perceber que há sal e luz nesse mundo. A igreja é guardiã de propósitos nobres. Tudo que Deus defende para nós na Bíblia é muito nobre, irmãos. É muito especial, é muito importante. Toda a parte moral, toda a maneira como Deus nos ensina. Essa semana passada estava conversando com o irmão que faz discipulado, sobre a questão a maneira como ele tem trabalhado no seu emprego ali. A gente vê pormenores das Escrituras, como a gente deve se comportar na nossa vida profissional, enfim, todas as áreas. Aquilo é nobre, é a melhor maneira do ser humano viver nesse mundo, de enfrentar coisas difíceis, não importa o seu ambiente de trabalho, familiar,
a hora que aplica a palavra de Deus ali, você vê coisas nobres acontecendo também, que Deus realiza, porque Deus nos deu a sua palavra, e é assim que Ele vai conduzir a vida dos seus filhos e suas filhas. E a igreja, ela busca as coisas certas, pelas motivações certas para propósitos superiores. Ela tem o poder de fazer isso, de identificar aquilo que é correto, porque Deus nos deu um livro para isso, nos deu o Espírito Santo habitando em nós, nos deu a oração. Então ela tem essa capacidade de buscar o que é correto, de ter esse discernimento. A sociedade tem discernimento? Não. A igreja tem. E ela pode fazer isso pelas motivações corretas, não de maneira egoísta, como muitas vezes a instituição igreja tem sido usada aí fora, e para propósitos superiores, muito além dela mesma, e muito além no sentido do tempo, inclusive. Há coisas que a igreja está fazendo nesse mundo, que a Bíblia mostra que permanecerão por toda a eternidade. Então a igreja deve colocar todas as outras instituições para cumprir o seu propósito, o propósito do Senhor Jesus. Ele é o cabeça e não o contrário. E muitas vezes que a gente vê isso, a igreja querendo aprender coisas com o mundo que está falido e tem seu tempo de validade determinado, vai virar cinza. E a igreja às vezes quer aprender como viver com pessoas que não sabem como viver. A igreja, ela é santamente marginal. Ela não vai estar, aquela palavra que a gente usa, pop. Ela não vai estar sendo propagada pelos meios de comunicação aí, por aqueles, aquelas personalidades mais famosas no mundo. Elas odeiam o que Deus está fazendo, na verdade, porque isso mexe com o estilo de vida delas. Então a igreja não vai ser popular nesse sentido. Ela é santamente marginal. Ela vive à margem, muitas vezes, como se ela não fosse tão importante como ela é. E mesmo assim, sempre alcançará sucesso, uma vez que Deus ama a igreja e usa para cumprir os seus propósitos. Ela sempre alcançará os propósitos que Deus tem para ela, mesmo que ela receba preconceito, ela receba afastamento daquilo, como se ela não tivesse o que contribuir, o que falar para as pessoas, mas ela sempre dará certo, porque Deus é o cabeça da igreja. Deus conduz a sua igreja. Sabendo que todas as instituições tendem a alterar a vida das pessoas, toda instituição tem essa tendência de alterar a vida das pessoas que estão relacionando com essa instituição. E toda instituição tem a tendência de alterar o ambiente local onde se encontram. A gente deve saber quanto a nossa igreja local, e quando eu falo igreja local, não é simplesmente essa localização, é também a localização que nós nos reunimos aqui nesse prédio, aqui nesse bairro. Mas lembra que a gente já falou também, que a igreja local, quando sai daqui, vai para onde? Ela vai para onde você está, e eu estou, lá com o seu vizinho, com a pessoa que trabalha com você, que estuda com você. Quanto que essa igreja local tem transformado a vida das pessoas ao redor, a história do bairro onde ela se encontra, aqui e onde você vive, na sua cidade, no seu país, no mundo, segundo a missão que Deus confiou para nós. Não que eu acho que eu devo influenciar as pessoas ali, isso não interessa. O
que interessa é se eu estou influenciando, se você está influenciando segundo a missão que Deus confiou para a sua igreja, para alcançar os nobres propósitos que Deus deu para a sua igreja, para cumprir o seu papel como cristão. E por causa disso tudo, a igreja sempre foi e sempre será bombardeada, seja pelos de dentro dela mesma, seja pelos de fora. Um trecho aí que fala sobre isso. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Aquele tempo que a igreja enfrentava muita perseguição da parte dos judeus. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, ele é de Creta lá, né? Sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, né? Boca para fora. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Coisa interessante que Paulo coloca aí, ele fala: existem muitos insubordinados. Eram pessoas que estavam dentro das igrejas. Pauradores frívolos e enganadores, especialmente da circuncisão. Insubordinados tem a ver com aqueles que são desobedientes, são teimosos. Essa palavra significa isso. Aqueles que ouvem o que a Bíblia diz, ouvem o que Deus prefere, ouvem como Deus pensa, o que Deus quer para as suas vidas, e seja externamente, ou seja, só no seu coraçãozinho, eles falam assim: eu não vou fazer isso aí, eu não vou viver assim, eu vou viver teimando. Pode até parecer que eu penso que nem as outras pessoas lá, mas no fundo eu não penso e não vou pensar, eu vou manter ali, do jeito que eu quero. Deus, percebe? Deus está chamando pessoas desse tipo de abomináveis. Esse termo é usado, gente, quando Deus não quer nenhum tipo de relacionamento com esse tipo de pessoa. É forte. Fala pauradores frívolos, outra coisa que ele diz aí. Essa expressão significa aquele que aconselha o que não é verdade. Fala, chega lá para o seu irmãozinho, vai chegar, né? Usa o seu relacionamento, usa a sua proximidade para falar algo diferente do que a Bíblia diz. Fala o que não é verdade. Fala algo que vai fazer aquela pessoa talvez gostar de você, mas não vai fazer ela andar com Deus. E a culpa é sua. Quando ela não andar com Deus, você tem parte nisso. Por isso a gente tem que aconselhar o que é verdade. E fala de enganadores, que significa impostores ou sedutores. E ali o texto fala de torpe ganância, né? Tem muitas coisas ali que a gente vê o retrato muitas vezes. Essas coisas sempre andam juntas. Desobediência à Bíblia, aconselhar o que não é verdade, e sedução para tantas e tantas coisas que acontecem como a consequência de tudo isso. Essas coisas sempre estão andando juntas. Por isso que o que aparece, o que cresce muitas vezes, o que pelo menos aparece que está crescendo, não é a igreja do Senhor Jesus bíblica, é a igreja distorcida, corrompida.
daquilo que ela deveria ser. A igreja tem que entender, né? Paulo escreve um trecho desse aqui, que a igreja, irmãos, dada a sua mensagem teocêntrica, ou seja, centrada em Deus, no que Ele quer para o homem, no que Ele é, no que o homem deve ser, dada a sua mensagem teocêntrica, e contrária ao mundo, e contrária ao homem mundano, a igreja sempre enfrentará oposição dos pecadores, seja dos de fora, seja daqueles que estão em seu meio, mas que devido a seus desejos pessoais, tentam influenciar o corpo de Cristo na direção dos desejos egoístas. Por meio de doutrinas humanas, Paulo fala aí, né, ensinos de homens desviados da verdade, doutrinas humanas, e formas de viver que satisfazem somente ao homem, mas não satisfazem a Deus, nem o relacionamento que Ele estabelece com o homem por meio do Evangelho. Infelizmente, o que vemos na história da igreja é uma resistência cada vez mais frágil, por adotar uma tolerância igualmente humanista em relação ao pecado, e há pecadores que insistem em viver em aberta afronta e rebeldia contra Deus. Percebe? Paulo falou, isso vai acontecer, mas ele falou no versículo 11, é preciso fazê-los calar. Se alguém vive dessa forma que está aí, insubordinado, né, aconselhando também o que não é verdade, enganadores, você precisa ajudar esta pessoa a calar a sua boca. Você não pode achar que só porque ela diz que ela é seu irmão, que ela gosta de você, ela não é nada disso. É falso isso aí. Qualquer coisa que você ouve, pode ser de quem quer que seja, da pessoa que você mais gosta. Semana passada, lembra, nós falamos, os teus inimigos serão às vezes os da tua própria família. É muito importante nós nos relacionarmos como cristãos, mas a base do nosso relacionamento tem que ser, a palavra de Deus. Falar algo diferente do que a Bíblia diz para uma outra pessoa, Deus deseja que você não fale nada disso, que você corrija biblicamente o que você pensa, o que você acha, e aí você sim edifique a vida dessa pessoa. E você não pode ouvir certas coisas que são contrárias à Bíblia e achar que está tudo bem, e ficar quieto em relação a isso. Não é só para os pastores aconselharem uns aos outros, né? Já falei o versículo, né? É para aconselharmos uns aos outros. Nós temos esse santo papel na vida uns dos outros. Porque senão, pensa, imagina alguém, né? Ela não será aconselhada dessa forma. Você achar que não tem nada, você não deve se meter na vida dela, e depois você, puxa, a pessoa se desviou, hein? Você acha que Deus depois escreveu um versículo desse aqui, aceita esse tipo de desculpa? Claro que não. Isso é um privilégio, irmãos. Viver na verdade e ajudar outros a viver na verdade é coisa de crente que ama Jesus. Porque a gente viu na semana passada também, porque o outro lado é o que? É ódio, não é? A igreja bíblica, por ser edifício do Deus vivo, reconhecerá biblicamente e expulsará do seu meio tudo aquilo que for estranho à sua edificação. Mas isso
quando tudo já foi feito para não acontecer isso. A igreja local deve refletir no mundo o que é verdadeiro na igreja invisível, né? Nós como igreja local, como indivíduos e como corpo aqui, Igreja Batista Nova Aliança, tudo aquilo que as pessoas não conseguem ver na igreja universal, né? Tudo que pode acontecer na Bíblia, na relação à igreja, deve ser refletido aqui na nossa vida. O fato do reflexo às vezes estar embaçado, a gente às vezes dá uma escorregada, ou não sabermos certas coisas, né? Não muda a verdade de Deus. Porque às vezes pessoas falam isso, né? Aquela igreja não, mas não vivem da maneira perfeita como cristãos. É verdade. Nesse mundo aqui a igreja não será perfeita, ela está sendo aperfeiçoada. Mas um bom reflexo não muda a verdade de Deus do que Deus está fazendo na vida das pessoas ali que lhe pertence. Isso é desculpa para não encontrar o Senhor. Mas um bom reflexo, quanto mais a gente refletir de maneira boa o que Deus tem para nós, vai evidenciar melhor quem nós somos em Cristo e vai cooperar com Deus para trazer pessoas arrependidas a Cristo, não é? Agora, na história da igreja, houveram alguns desvios em relação aos seus propósitos, e também Deus apresenta a necessária correção a esses desvios para a igreja continuar cumprindo o seu papel. As cartas às 7 igrejas de Apocalipse retratam esses desvios que ameaçaram as igrejas daquela época, e aquilo que é retratado ali são desvios, e também, graças a Deus, correções, desvios que ameaçam a igreja em qualquer época. Qualquer igreja local é ameaçada pelas mesmas coisas, e por isso precisa ser corrigida nas mesmas coisas. A igreja de Éfeso, está aí, eu aconselho, se você tiver sobre, porque a projeção do versículo do trecho está meio pequena, então você pode abrir na sua Bíblia também, Apocalipse 2, de 1 a 7. Mas, na igreja de Éfeso, era uma igreja considerada ali doutrinária, mas sem amor. E Deus escreve: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, Jesus manda, e o anjo ali está falando da liderança, da pessoa do pastor, ok? Escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Percebe? Ele escreve uma igreja específica e está exortando as igrejas que existem, todas, naquela época e também todas as épocas. Deus coloca aí um elogio. Era uma igreja que trabalhava muito para o Senhor. Não somente isso, uma igreja que perseverava. A palavra usada aqui é que ela perseverava em meio às perseguições e pressões por ser igreja. A igreja perseverava, ela não se dobrava diante das pressões do mundo. Ela também provava e reprovava os falsos apóstolos, falsos mestres, pessoas que iriam lá, queriam ensinar alguma coisa errada. Como é que ela fazia isso? Pela sã doutrina, é sempre por aí que se faz. A pessoa falou uma bobagem lá, sabe a Bíblia, fala assim: não, isso aqui não é bem assim, está errado, você precisa corrigir o seu ensino. Não quero corrigir, então você é um falso mestre, você é um falso apóstolo, é qualquer coisa que é falso.
não vamos seguir você, está errado. Ela suportava aflições pelo nome de Jesus e não abandonou sua fé. Uma igreja que viveu ali por 40 anos, desde a sua fundação, e foi exortada a seguir, mas infelizmente faz hoje, ali na região onde essa igreja se encontra hoje, na verdade aquelas 7 igrejas se encontram hoje, região da Turquia, hoje é um dos piores lugares, onde a menor porcentagem de cristãos na face da terra se encontra naquela região, uma das menores porcentagens, onde era aquelas 7 igrejas, mostrando que quando Jesus avisou isso aqui, era um aviso verdadeiro, não era para entrar, sair por lá, porque isso aqui de fato ele avisou, estava acontecendo, aquela igreja corrigiu por um tempo e depois achou que não dava nada, e sumiu do mapa, literalmente. Agora tem uma reprovação aqui. A reprovação é que ela abandonou o primeiro amor. E o tempo verbal que está aqui mostra algo consciente, não acidental. Primeiro amor, está falando aqui, não tem a ver com ficar fazendo muitas coisas para Deus, não é no sentido de se sacrificar, ela já fazia isso, porque ela é elogiada por isso, uma igreja que trabalhava muito para o Senhor. O primeiro amor aqui, é o amor, a pessoa, a cabeça, a pessoa do Senhor Jesus, que ela tivera inicialmente. Essa igreja servia muito a Deus, mas muitas vezes não pelos motivos corretos. O coração dos membros muitas vezes não estava empolgado com Cristo, com aquela empolgação de um novo convertido. Sabe aquela empolgação do novo convertido? Fico pensando no testemunho, se a Bia se converteu ou se converter, a irmã da Milena, vai ver como é que vai estar o coraçãozinho dela lá. Jesus, é Jesus o tempo todo. O tempo vai passando, o tempo não é a culpa do tempo, mas o tempo, a gente vai vivendo com Jesus, a gente vai colocando coisinhas na nossa cabecinha diferente, a gente às vezes vai olhando o testemunho de outros cristãos mais antigos, e não vê empolgação pelo Senhor Jesus, e começa a achar que isso é normal. Começa a achar que assim, manifestações, demonstrações públicas e pessoais, de amor a Jesus, de se empolgar com Ele, não só fazer coisas para o Senhor Jesus, mas se alegria de ter Jesus na sua vida, de olhar para Jesus como uma pessoa que Ele é, mas às vezes vai virando novamente um conceito, um salvador distante da realidade da nossa vida. Isso era uma igreja séria, bíblica, irmãos, igreja bem bíblica, que discernia doutrina falsa, fora, sai, fazia muita coisa, servia muito a Deus, mas não estava empolgada com o Senhor Jesus. Não era a pessoa que ela mais amava lá no seu íntimo. Faltava fervor, faltava fazer as boas obras como forma de adoração, não de obrigação, não de fazer porque tem que ser feito. E a gente é tentado nisso, não é? Coisas parecem assim tão triviais, né? Arranca-mato aqui no estacionamento, pensa bem, qualquer um pode fazer isso, é verdade, qualquer um pode fazer, e fazer aquela obra, o descrente também pode fazer, mas percebe, por que isso não é visto, isso não pode ser visto simplesmente como tirar um mato do estacionamento, ou vou tocar meu instrumento aqui,
Ou pregar a palavra, porque o pastor tem que pregar a palavra de domingo, né, Pierre? Então a gente vai pregar a palavra. Não pode ser assim. Tem que ser por causa de Jesus. Ele tem que crescer na motivação que a gente faz as coisas. Ele tem que aumentar o nosso coração. Não só fazer as coisas, porque tem que ser feitas, porque sempre foram feitas assim, porque são obrigações da nossa agenda. Tem que falar, Senhor Jesus, nem tenho tanta vontade de fazer certas coisas, mas é o Senhor Jesus. Então eu vou fazer, porque é para o Senhor Jesus. É diferente essa motivação. Coisas triviais se tornam especiais. Coisas às vezes que nosso olhar sem propósito, se transformam em propósitos nobres. Porque você envolveu a pessoa do Senhor Jesus naquilo. E Ele tem valor, Ele é nobre. Um autor disse, somente quando amamos a Cristo é que o servimos fielmente. É mais ou menos aquela teologia, eu acho muito boa, aqueles pontos que o nosso irmão John Piper tem defendido ao longo dos anos. Ele fala uma frase mais ou menos assim, Cristo é mais glorificado quando nos deleitamos mais nele. Ou quanto mais o seu deleite, o seu prazer está na pessoa do Senhor Jesus, mais você vai querer glorificar o Senhor Jesus em tudo que você faz. Comer, beber, se vestir, qualquer coisa. Porque tudo vai ser assim, o Senhor Jesus está me ensinando isso, veio dele para mim, é para Ele que eu vou viver. Se eu fizer ou não fizer, tem a ver com Ele. Ele que eu quero agradar. Mas sabe, você vai fazer uma coisa, falar uma coisa, e a pessoa não vai gostar de você. Mas Jesus gosta de mim. E se Jesus, que é Jesus, gosta de mim, pensa bem, não é suficiente. O que eu estou preocupado se outros vão querer, vão aprovar, bater palminha ou não vão? Jesus é o que interessa. Então essa igreja, e transportando para a nossa realidade, isso é atual. Estava vivendo muitas vezes o evangelho do ativismo. É a igreja tentando agradar a Deus por seguir a doutrina correta e pelas obras corretas que pratica as pessoas e até a Cristo, mas desconsiderando a necessidade de amar a Cristo como um Deus pessoal e as pessoas a quem você serve, eu sirvo. Agora, graças a Deus, Deus não deixa a gente na mão, E Ele nos mostra como corrigir, como retornar a pureza do Evangelho. Não viver de maneira ativista. Não simplesmente fazer as coisas que têm que ser feitas. Não é errado fazer isso, mas Deus fala assim, não é suficiente fazer assim. Tem que ser por amor ao Senhor Jesus. Então, a maneira de corrigir isso aí é ter comunhão com Deus. Então tem 3 coisas importantes aqui: vida devocional de comunhão com Cristo, ler a Bíblia, como eles liam ali também, mas ler a Bíblia para enxergar Cristo na palavra de Deus, ver Cristo ali e se deleitar no Senhor Jesus, no que Ele está fazendo em sua vida também. Poder olhar a Escritura e falar assim, puxa, olha, irmão, se você abrir o primeiro capítulo de Efésios, já dei essa tarefa lá no começo das mensagens, e ler, olhar o que Deus está fazendo, olhar o Senhor Jesus aqui nessas páginas, como Ele nos amou. Um cristão
sai com o coração aquecido em relação a Jesus. Eu olho para isso aqui e falo, nossa, como é que Deus me ama, como o amor dele é precioso, como ele me envolveu no seu plano. Ler a Bíblia dessa forma, para ver a pessoa de Deus, como ele se envolveu com a sua vida, se deleitar. Agora, leitura de 15 minutos não vai acontecer isso aí, pessoal, você pode ter certeza que não vai acontecer. Aquela leitura assim, ó, vou fazer outra coisa aqui, ó, enquanto eu leio, não vai acontecer. Você precisa dar atenção, precisa olhar, pensar naquilo. Por isso está aí, né? Vida devocional de comunhão com Cristo. Vida devocional, ele fala lá, leve ao arrependimento, arrepende-te, mudança. Quando você olha para Deus de verdade, que outra coisa que você enxerga de verdade? Você enxerga a si mesmo de verdade. E aí você se arrepende. Você fala, opa, eu preciso mudar. Deus está me mostrando que eu preciso corrigir a minha vida. Ah, mas eu vou fazer coisas para Deus. Você vai fazer, mas aqui ó, vou fazer com o coraçãozinho motivado corretamente. Vamos acertar, vamos tirar as impurezas, para que a sua adoração, né, lembra a adoração do Antigo Testamento, não podia ter impureza, para que se ofereça algo a Deus, que realmente Deus se agrada. Uma vida em ordem, purificada, que Jesus purificou, sim, mas 1 João 1, 5-9 mostra que para termos comunhão com Deus, devemos olhar para a palavra, reconhecer nossas falhas biblicamente, confessar, falar que é verdade mesmo, estou vivendo assim, não adianta querer esconder, tapar o sol com a peneira, reconhecer mesmo e corrigir mesmo, abandonar aquelas coisas ruins, adotando o estilo de vida de Deus para viver. Então, confessar e abandonar os pecados a fim de manter comunhão com Cristo e com os cristãos. Isso é vida devocional que leva ao arrependimento. Então, isso mostra que você está enxergando realmente Jesus nas Escrituras. E vida devocional como estilo de vida. Aí eu lembrei daquela mensagem que a gente ouviu vários anos do Pastor Bill, né? Aquela mão, né? Lembra que os dedinhos ali, né? Orar, ler, meditar, estudar, memorizar e obedecer a Bíblia. Tem até dedo a mais, né? Tudo bem. E tudo isso com alegria. Mas orar faz parte, irmãos. Tudo isso com alegria. Você ter o seu tempo com Deus, sabe, com expectativa. Você acha que isso é luta para os pastores ou não? Já falei isso aqui e vou repetir. Irmãos, conversando com um grande professor do seminário, fundador, na verdade, do seminário que eu estudei lá, ele tem um ministério de visitar ex-alunos. Uma vez conversando com ele, ele falou assim, sabe qual é a coisa que mais difícil para homens e mulheres de Deus que estão no ministério, servindo o Senhor e fazendo grandes coisas em nome do Senhor Jesus? É sua vida devocional. É viver dependendo do Senhor Jesus, aprendendo a amar o Senhor Jesus. Não, deixa eu preparar mais o estudo bíblico, olha como eu sou bom, como eu sei isso e aquilo. Falei assim, Senhor Jesus, eu preciso aprender a viver. Eu preciso que o Senhor seja o maior prazer da minha vida. Se o Senhor for o maior prazer, todas as outras coisas eu vou encaixar no lugar certo. É isso que Deus quer. Para aquela igreja, lá no primeiro século, que Ele quis para todas as igrejas, que já passaram, e para a IBNA também. Que a gente gaste tempo, e saia com o coração preenchido, satisfeito. Não estou falando de emocionalismo, pessoal. Estou falando dessas besteiras. Estou falando de ir para a palavra e pensar na sua vida, ver o que você tem ouvido aqui. Estudo da Bíblia,
Não querer encher a cabeça simplesmente de informação, mas aquilo transformar realmente o coração. Se arrepender, confessar pecados, anotar, abandonar essas coisas erradas. Viver para a glória do Senhor Jesus de verdade. Se não estiver vivendo, confessa isso. Não querer que nada se coloque entre você e o relacionamento com o Senhor Jesus, entende? Vocês estão entendendo? Mas é isso por hoje. Continuar, se Deus permitir, em relação às outras igrejas, que tem lições muito importantes para nós também. Vamos agradecer a Deus mais uma vez, pelo privilégio de estarmos juntos aqui. Senhor Deus, queremos te louvar, e queremos te louvar de maneira adequada, viver como forma de adoração ao Senhor, viver como dependentes do Senhor, ter uma preocupação em nos alegrarmos não com as coisas de homens, não com o entretenimento que a gente tem tanto à nossa disposição por aí, mas nos alegrarmos com o Senhor Jesus. Termos em Jesus uma alegria inabalável realmente nas nossas vidas. Termos nele o nosso maior amigo, a pessoa que satisfaz realmente o nosso coração quando ninguém mais está fazendo isso, que preenche a nossa vida, que nos motiva de verdade, pessoa com a qual a gente não vê a hora de gastar um tempo junto, e de viver no dia a dia, junto com Ele, de maneira consciente, Senhor, do que a gente pensar, o que a gente quer, o que a gente fala, pensar, não, Senhor Jesus, é isso mesmo, é isso que agrada o Senhor, me ajuda, me corrige, que a gente viva de maneira que tenha vida realmente nesse mundo, que como indivíduos e como igreja sejamos um movimento contra a cultura, não para ficar discutindo opiniões com bobeira, ficar defendendo o ponto de vista humano, mas que a gente possa apresentar a vida do Senhor Jesus, pulsando em nós. As pessoas vejam que em nós não é uma questão de nós mesmos, é o Senhor Jesus que está lá, é Ele que está no controle. Te agradecemos porque o Senhor quer produzir isso em nós, e tem nos motivado a isso cada dia, com certeza. O Senhor sempre está pronto para nos conduzir para a Tua vontade bíblica. Eu peço que isso seja uma realidade na vida de cada um aqui, Senhor, para experimentarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em Teu nome, amém.